Meus cumprimentos, amigos e amigas do Facebook. Eu queria aproveitar esse nosso bate-papo para discutir algumas questões políticas do Brasil, questões do momento em que nós estamos vivendo. Um momento muito duro, muito triste, né? Em que a gente já há alguns dias estamos em segundo lugar no número de pessoas atingidas pela Covid-19. Atualmente são 587 mil pessoas no Brasil que foram atingidas pela Covid-19. Estamos apenas atrás dos Estados Unidos da América, que tem mais de 1.900.000 pessoas atingidas, estão chegando próximo a 2 milhões de pessoas. E nós já registramos, até o dia de ontem, quase 33 mil mortes no Brasil. Algo muito grave. E não é mais grave porque a população brasileira está se preocupando, está tomando os cuidados. Então, a gente tem observado isto. Ontem mesmo eu recebi a ligação de um filho meu, do Pedro, nosso terceiro filho, conversando comigo e com a Miriam. E o Pedro preocupadíssimo com a gente, né? Nós temos mais de 60 anos, tanto eu quanto a Miriam, né? E muito preocupado ele e sua mulher, a Ana, minha nora, preocupados com as nossas atividades, pedindo, a minha nora é médica, pedindo para que a gente se resguardasse, ficasse em casa, tomasse todos os cuidados possíveis para passar por esse período duro ainda. A minha nora estima que nós ainda não atingimos o pico da pandemia no Brasil. Isso deve acontecer entre esse mês e o mês de julho. Então, não pode haver descuido. A gente tende a descuidar, às vezes, né? Mas essa puxada de orelha que eu recebi do meu filho e da minha nora tem um sentido de precaução, de cuidado, de carinho, de amor. Isso é importante, né? Nesses momentos difíceis, a solidariedade, o carinho, o amor, o cuidado, essas manifestações são muito bem-vindas e fundamentais para a gente superar. Mas o que estes sentimentos a gente não observa no presidente da República. Esta semana, novamente, ele disse uma barbaridade. Não há outro termo para comentar a posição do presidente da República. Foi uma barbaridade, de fato, não é? Ele disse que é o destino das pessoas morrerem. Olha, que todos nós vamos morrer, todos nós sabemos, mas a gente não elege os governantes para dizer isso para a gente. Elege os governantes para cuidar da saúde pública, para ter cuidado com a sua população. E não sei se todos estão percebendo isso, nós já estamos há um bom tempo sem ministro da Saúde no Brasil. Isso é um absurdo em termos administrativos, em termos governamentais. Um momento muito duro na área da saúde e sem o ministro da Saúde da área médica. É um general que está ocupando o espaço lá interinamente, que não sabe nada de saúde. Não foi treinado para isso. Essa é mais uma prova do descaso com que a saúde pública está sendo tratada no Brasil. Então, está uma situação muito difícil. E isso repercute na economia. Era natural que isso repercutisse na economia. E na área social, as pessoas estão perdendo renda. O desemprego vai aumentar. A informalidade vai crescer. As pessoas vão ter dificuldade
Muitas pessoas no Brasil, milhões de pessoas no Brasil, vão ter dificuldade de comprar comida. Isso tudo devia estar preocupando o governante. Está certo que, no caso da economia, depois eu vou colocar uma postagem aqui, os nossos problemas vêm de antes. A economia já estava mal. Em janeiro, fevereiro, estava muito ruim já a economia brasileira. E com a Covid-19, isso se agrava de uma maneira abrupta. E tem que tomar posição em relação a isso. Então, a situação nacional é muito grave e exige, cada vez mais brasileiros e brasileiras estão percebendo isso, exige que haja uma intervenção mais precisa dos governantes. Ser governante em um período tranquilo, no mar sem tormenta, ou num avião sem turbulência, é mais fácil. E, nesse momento, as exigências, um mar tormentoso, um voo com muita turbulência, aí que a gente percebe o quanto nós estamos sem almirante ou brigadeiro, sem comandante. E nós estamos percebendo, isso está calando fundo, inclusive em quem votou no Bolsonaro em 2018. Muita gente que votou no Bolsonaro está repensando, já repensou os seus votos. Porque ele não se mostra competente para dirigir o país. O fora Bolsonaro está ganhando as ruas. Tá? E aí a gente tem que pensar na democracia, na participação da população. Democracia é isso, mas participação significa muito mais do que o direito importante, fundamental, que a gente exerceu o nosso voto no dia da eleição. Nós não votamos e ficamos em casa esperando 4 anos. Votamos e participamos da vida nacional, da sociedade, da vida política. E, nesse momento, se discute uma alternativa importante, fundamental para a nossa vida, ao Bolsonaro. Do lado dele, o que a gente percebe? E é importante que a gente fique atento a isso. Né? A gente percebe que vem aumentando as ameaças de golpe. O vice-presidente, essa semana, cometeu um absurdo em termos políticos. Foi para um jornal de grande circulação, escreveu um artigo acusando os manifestantes contrários ao Bolsonaro de terroristas, de baderneiros. A gente tem que pensar muito nisso, né? Se é a favor deles, eles dizem que é o povo na rua em seu favor. Aquela meia dúzia de gente, puxa-saco de plantão, que vão lá para frente do Palácio do Planalto, cada vez em menor número, é bom que se diga, né? Vão lá se manifestar, fazem carreatas, das carreatas impede o trânsito, inclusive de ambulâncias, xingam, baixaria, falam que vão fechar o Congresso, o Supremo Tribunal Federal, na marra, com cabo e com soldado. Tudo isso é normal. Agora, basta a oposição ir para as ruas, questionar a ação do governo, é baderna. Não é baderna. Isso é participação da vida brasileira. Aliás, nos últimos anos, quantas pessoas foram para a rua? E isso foi tratado como algo natural, normal na vida democrática. Por que quando a oposição vai para a rua, isso é tratado como terrorismo, como baderna? Ora, façam-me o favor, né? Não venham querer nos tutelar, não venham querer nos dizer, na base da baioneta, do cacetete,
o que a gente pode ou não pode fazer. Porque a solução para o Brasil não é a implantação de um golpe militar, não é a implantação de um regime de força. Isso não resolve. Isso resolve para quem? Para quem não quer prestar contas a ninguém, que quer calar qualquer oposição. É isso que é o fascismo. É isso que o presidente pensa. Aliás, faz tempo que ele pensa isso. Isso a gente deve reconhecer. Ele nunca escondeu, né, a sua visão do mundo. Ele nunca foi ladino para esconder a sua visão do mundo. Sempre disse, não me importa se morram 30 mil. Palavras dele, mesmo que tenham inocentes no meio, sou a favor da tortura, sou a favor da ditadura. Elogiou os piores ditadores do militarismo no Brasil, como Ustra. O presidente sempre falou isso na sua vida política, né? Não escondeu. Mas isso não é solução para o Brasil. Uma ditadura não resolve os problemas nacionais. Como o general que está lá no Ministério da Saúde não está dando conta dos problemas da pandemia da Covid-19 no Brasil. Ele não é da área. Quem disse que os militares têm mais competência que o restante da humanidade? De onde saiu essa ideia? A competência dos militares é para as atividades militares, não para a condução da sociedade civil. Então, essa solução autoritária que se ameaça a todo momento, prender os membros do Supremo Tribunal Federal, fechar o Congresso Nacional, impedir as pessoas de se manifestarem, isso não é saída e vai agravar ainda mais a crise no Brasil. Há também quem está dizendo que nós precisamos fazer uma frente ampla de reação ao bolsonarismo. Juntar todo mundo e enfrentar o bolsonarismo. No campo da democracia, sim. Mas o que nós queremos no lugar do bolsonarismo? Que não está dando conta dos problemas de saúde, dos problemas sociais, dos problemas econômicos. Não tem proposta para o Brasil. Qual a saída para isso? É uma saída por cima? É uma saída mantendo o projeto neoliberal? Ou é uma saída que atenda a população? Porque podemos pensar que alguns, né, que se julgam no direito de tutelar o Brasil já faz tempo, eu colocarei os grandes empresários, não vou citar as empresas, não, e uma parte da mídia, vocês sabem de quem eu estou falando, se julga no direito de dizer o que deve acontecer no Brasil. E eles primeiro precisavam, essa turma, precisavam fazer uma autocrítica. Quem é a responsabilidade pelo Bolsonaro estar lá? Essas denúncias que estão aparecendo da família, várias das denúncias, da ligação dos milicianos, com os milicianos, do uso de dinheiro público para acúmulo de capital, do patrimônio, aumento do patrimônio próprio, não é? Essas denúncias já são conhecidas há muito tempo. Por que não foram divulgadas antes? Por que agora? Quer dizer que faz denúncia de acordo com o interesse do momento? Quando foi para afastar o PT, apostou em qualquer coisa. Né? Fez-se uma campanha diuturna de achincalhamento, sem oportunidade de defesa ao PT, ao Lula, à Dilma. A presidenta Dilma foi afastada sem razão concreta. É bom que a gente lembre-se disso. E essa turma que patrocinou o golpe, o impedimento do Lula de ser candidato à presidência em 2018, agora se arrepende. Até sabe por quê? Não é que eles estão preocupados com a população, não. É que o governo está tão ruim que os seus negócios estão em risco. Os capitais externos estão fugindo do país. Já estavam fugindo no ano passado. Continuam fugindo. A economia não reage. Então, seus negócios estão em risco. Seus interesses imediatos, eles não estão preocupados com a população. Estão preocupados com o seu negócio.
e querem continuar numa linha do Guedes. O que o Guedes propõe para o Brasil, o ministro da Economia? Um Estado mínimo. E um dos questionamentos agora que a gente tem que fazer é a função do Estado. Não à toa, vamos perceber essas coisas. A pandemia começou na China, não é? Começou. China, sempre insisto nesses números, tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. A China agora está com 83 mil casos, um pouquinho mais que 83 mil casos, de pessoas afetadas pelo coronavírus. Já controlou a doença no seu território. Teve competência de controlar a doença no seu território. Estados Unidos, que tem muito menos gente que a China, população acima entre 300 e 400 milhões de habitantes, está com 1 milhão e 900 mil pessoas atingidas pelo coronavírus, com mais de 100 mil mortes pelo coronavírus. E não controlou a doença. Comparem, 83 mil e 1 milhão e 900 mil pessoas. Sabe por quê? Porque nos Estados Unidos não há preocupação com saúde pública. Nunca houve. Eles entendem que a saúde tem que ser conseguida pelos recursos próprios. Rico tem saúde, pobre se lasque. Essa é a visão dos Estados Unidos. E essa visão do ministro da Economia tem do Brasil. Pobre que se lasque. Não tem que ter educação, não tem que ter saúde. Que se vire. Né? E nós vivemos num país muito desigual, extremamente desigual. Muito mais que nos Estados Unidos, inclusive. Então, a solução não é essa. A solução para o Brasil não é simplesmente afastar o Bolsonaro, que não tem interesse, não tem carinho pela população, por uma solução que pode aparentar ser mais civilizada, mas não trata do que a população precisa. Nós precisamos, de fato, ter uma solução que recupere direitos no país. Vem se prometendo no Brasil há 4 anos, é a mesma ladainha, o problema do Brasil é que nós temos direitos demais, precisamos tirar direitos, precisamos fazer reformas trabalhistas, reformas previdenciárias, abaixar o gasto com a saúde, abaixar o gasto com a educação, abaixar o gasto com a previdência, com as aposentadorias e pensões, que a economia retoma. Desde 2015 a gente vem ouvindo esse lenga-lenga. Por que eu chamo de lenga-lenga? Porque a economia não se recupera. Os comerciantes percebem isso, os industriais percebem isso, os trabalhadores mais ainda. Que quando a economia não recupera, eles perdem emprego, perdem salário. Então, a solução para o Brasil não é simplesmente o afastamento de um presidente não comprometido com a sua população. Ele não tem compromisso humano. Ele não tem compromisso com a humanidade. Ele não se importa se morrerem 30 ou 100 mil brasileiros. Não se importa. Estou sendo duro na minha fala? Pode ser. Mas baseado no que ele transmite. Então, isso, de fato, não serve. Mas não serve também uma solução vinda por cima. A solução que nós precisamos encontrar democraticamente no país é uma solução que ampare a população brasileira. Que consiga, por exemplo, administrar um auxílio emergência de uma maneira mais competente. Que as pessoas não tenham que se enfileirar, correndo o risco de ficar doente, para receber um auxílio emergência. Que, se necessário, esse auxílio emergência tem que ser prorrogado. Então, soluções que tomem conta da população brasileira, que se preocupem com a população brasileira. É uma solução contra o empresariado? Não. É fundamental o papel dos empresários no Brasil. Em qualquer país do mundo, dos investimentos, mas o interesse de todos tem que ser levado em conta.
Nós temos que ter uma saúde pública mais fortalecida, não menos fortalecida. A pandemia está nos indicando de uma maneira dura, não é? De uma maneira dura. A gente podia ter aprendido isso antes, mas agora a gente está aprendendo, tá, num revés da nossa vida. Temos que ter uma sociedade mais solidária. E solidariedade no país significa que a população seja mais contemplada. E, nesse momento, especialmente em duas áreas. Na área da saúde, temos que aumentar os gastos, temos que ter um ministro da Saúde que se preocupe com a população, temos que amparar os estados e os municípios, e na área da assistência social. Nenhum brasileiro pode morrer de fome. Nenhum brasileiro. Nenhuma brasileira. E muita gente está perdendo emprego, muita gente está ficando sem renda. Então, precisamos ter uma política de amparo a todo mundo. Tem dinheiro para isso? Tem dinheiro para isso. Basta a gente distribuir um pouco mais, ou bem mais, a riqueza nacional. Basta a gente ter políticas de apoio à população e cobrar impostos daqueles que não pagam impostos no Brasil, que são os mais ricos. É isso que nós precisamos fazer. Então, tem uma política econômica mais ousada também, né? Esse ano vai ter déficit público? Vai ter, ué. O Estado vai ter que se endividar? Vai ter. É um momento de emergência. A gente resolve isso com o tempo. Mas, nesse momento, não se pode tripudiar, fazer corpo mole com essa situação. Vamos embarcar nessa nau pela restauração da democracia e pelo impedimento do golpe e do fascismo no Brasil. É isso que nos compete. É isso que compete aos 70% que estão contra o Bolsonaro nesse momento. Vai aumentar isso, viu? Mas vamos embarcar nessa nau dizendo o seguinte, que essa nau tem que comportar todos os brasileiros e brasileiras. Ela tem que ser carinhosa, tem que ser solidária, tem que ser abrangente. E numa classe só. Nada de ter uma segunda, terceira classe. Todos, de acordo com as suas necessidades, têm que ser contemplados nesse momento. Difícil? Muito difícil. De curto prazo? Não. De longo prazo, de médio prazo. Mas temos que começar. Começar a construir uma solução democrática no Brasil que integre a vida nacional, a ideia que nós começamos a visualizar e vivenciar nos governos do PT. A ideia é que a nação tem que ser generosa para todos os seus habitantes. Não para meia dúzia de pessoas, para a elite econômica, que domina e tutela o Brasil, tenta tutelar o Brasil a todo momento. É momento de pregar e exercer a solidariedade. Não ao fascismo, por uma democracia concreta, atenciosa, cuidadosa e abrangente, em termos sociais e termos econômicos. Obrigado.